Efésios 5,18. A palavra do Senhor diz, em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa foi a orientação inspirada do apóstolo Paulo a todos os crentes, não só de Éfeso, mas extensiva a todos os crentes em todas as épocas, em todos os lugares, aonde a palavra de Deus fosse divulgada, alcançaria pessoas, e a recomendação do Espírito Santo, através da vida de Paulo, seria: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nesta manhã eu quero trazer um esclarecimento que é necessário para a igreja, é necessário para a vida do crente, é necessário para a minha vida, é necessário para a vida de nós todos. É exatamente o para quê. Para que ser cheio do Espírito Santo? A Bíblia diz assim: enchei-vos. É um mandamento, é uma ordem. A ordem vem de Deus, a ordem vem da inspiração do Espírito de Deus na vida de Paulo. Enchei-vos do Espírito, não se embriaguem com o vinho da contenda, da dissensão, do mundanismo. Existem vários vinhos embriagantes no reino espiritual. Mas a palavra é: para que ser cheio do Espírito Santo? Uma vez que eu sou ordenado, a igreja é ordenada a se encher do Espírito Santo. Será que ser cheio do Espírito Santo é apenas para demonstração da manifestação do Espírito Santo em um culto público? Certamente não. Será que ser cheio do Espírito Santo seria apenas para falar em línguas ou orar em línguas durante o culto? Também não. Então eu gostaria que você prestasse atenção, você que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, vê qual é exatamente o referencial que a Bíblia faz a respeito disso. Entender o que a Bíblia fala verdadeiramente a respeito disso, do para que ser cheio do Espírito Santo. Eu oro, você ora, nós oramos, nós pedimos a Deus: Senhor, enche-me, 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 enche-me. Mas para quê? Para que ser cheio do Espírito Santo? Tem crente que nem sequer pensa nisso. Ele vive a vida normal, ele vive a vida ali religiosa e acha que vir à igreja já é o ponto principal para o relacionamento com Deus. Não. Relacionamento com Deus é algo bem pessoal. Relacionamento com Deus não é simplesmente vir ao culto
não é simplesmente estar aqui na quinta-feira, no domingo de manhã, ou no domingo à noite. Não é só isso. O relacionamento pessoal é algo que eu pratico, eu desejo, eu quero, eu necessito desse relacionamento pessoal com Deus. Existem coisas na vida do ser humano que só vai sair dele, só vai sair dela, se ela se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero pontuar nesta manhã. Para isso, eu quero que também você recorra ao livro de Ezequiel. Abra a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36, e deixe-a aberta aí. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Ezequiel 36, versículo 25, 26 e 27. Diz a palavra: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Quando Deus falou, através de Ezequiel, estas palavras, Deus tinha certamente uma visão ampla das coisas. Deus tinha uma visão ampla, como sempre teve, da nação de Israel, e tinha também uma visão ampla da igreja, do que seria a igreja. Então, esse texto bíblico não é um texto histórico, é um texto atual, porque toda a Bíblia é atual. A Bíblia, ela falou, fala e continuará falando. O tempo da Bíblia é ontem, hoje e sempre. A Bíblia não tem aquilo ali, Deus simplesmente falou no passado. Deus falou no passado, fala no presente e falará por toda a eternidade. Então, quando Deus está falando a Israel a respeito da restauração de Israel, Ele não está falando da restauração política. Ele está falando a respeito da restauração espiritual e está também profetizando através de Ezequiel o que aconteceria na vida da igreja. Então, existem alguns pontos aqui a ser considerado do para que uma vida cheia do Espírito. Então, vamos analisar nesta manhã este texto, que é o texto realmente de Ezequiel, capítulo 36, e vamos analisar também outro texto, que dentro de alguns instantes também eu estarei fazendo a citação. Preste bastante atenção, você que é um crente cheio do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo?
E aquele que ainda não desfruta uma vida ser cheia do Espírito Santo, deve buscar apressadamente o enchimento do Espírito Santo na vida. Isto é muito sério, tá? Nós nos apegamos a coisas e não à palavra. E temos que nos apegar à palavra. Os dias estão se findando, o arrebatamento vai acontecer e o Senhor só vai levar quem estiver pronto, quem estiver preparado. Desde então, Deus realmente disse, né, mostrando para Israel e mostrando para todos, que há uma necessidade preparativa. Deus disse para Israel: prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Hoje, a tônica da palavra é: prepara-te, igreja, porque o Maranata vai acontecer, o arrebatamento vai acontecer, tá? Não é mais tempo de nós estarmos cheios de coisas carnais, como, por exemplo, das obras da carne. Não é hora de nós estarmos fascinados pelo mundo, porque a Bíblia diz: quem ama ao mundo, o amor do Pai não está nele, e apegarmos à palavra de Deus e vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Não é meia, não é rasa, tá? A ordem é para enchei-vos, cheio do Espírito Santo. Para quê? Nós precisamos entender o significado simbólico. Existem alguns símbolos para o Espírito Santo. O Espírito é simbolizado em uma pomba, o Espírito é simbolizado em fogo, o fogo também é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado também como água. O Espírito Santo é simbolizado de diversas maneiras, diversas formas, diversas simbologias. Deus usa para falar com Ezequiel o símbolo da água, porque a água é um fator predominante para a vida humana. Nós precisamos da água para sobreviver. Precisamos da água para manter o nosso corpo saudável. Precisamos da água para cozinhar, para beber, para lavar. Precisamos da água para limpar. Então, Deus usa a água como um símbolo do Espírito Santo. Preste atenção, para que você não saia daqui e a sua mente esteja apenas no comer o pão e beber o suco e não levar nada da palavra. Aí perdeu tempo. Perdeu tempo, né, nesse culto de Santa Ceia. É a palavra que é o mais importante para nós. Então Deus está falando. Então aspergirei água pura. Esta água pura é o Espírito Santo. Espargirei, derramarei, sacudirei, mandarei, enviarei. Mas vamos pegar o termo que está na maioria das Bíblias. Aspergirei água pura. Deus está dizendo: eu vou derramar. Se você quiser, se você buscar, se você tiver interesse, eu vou derramar água pura sobre a sua vida. Porque ser cheio do Espírito Santo requer desejo, requer interesse, requer busca, requer um preço a ser pago. Jesus disse: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Sede de quê? De Deus, da presença viva do Deus vivo.
Tem pessoas que elas vão para o céu até pela fé, mas elas nunca serão cheias do Espírito Santo, porque nunca valorizaram isso, nunca buscaram isso, nunca quiseram isso para a vida. Por graça e misericórdia, talvez seja salva. Talvez seja salva, porque vai tudo depender do que ela tem dentro dela, não do que está fora dela, mas do que tem dentro dela. Prestem atenção, Deus está falando: eu espargirei água pura sobre vós, em cima de vocês. A palavra sobre significa em cima, a palavra sob significa embaixo. Sobre é S-O-B-R-E. Sob é S-O-B. Significa embaixo. Sob significa embaixo. Sobre significa em cima. Então, Deus está dizendo: derramarei água pura. Ouça-me. Derramarei o meu Espírito em cima de vocês. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para que Deus quer derramar água pura, que é o seu Espírito, sobre a igreja? Para vos purificar. Está claro aqui no texto. Para vos purificar. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida pura. Uma vida cheia do Espírito Santo não comunga com o mundo. Uma vida cheia do Espírito Santo não vive realmente relativando a palavra. Porque quem escreveu a Bíblia não foi Moisés, não foi Paulo. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou os escritores a escreverem. Quem deu a inspiração da Escritura foi o Espírito Santo. Então, quem muito conhece a Bíblia é o Espírito Santo. Não sou eu, não é você e nem o diabo. O diabo conhece a letra, mas não conhece a obediência. O Espírito Santo conhece porque ele é verdadeiramente o produtor da Bíblia. Foi ele que produziu na mente humana a inspiração para que os escritores escrevessem. Então, eu não conheço a Bíblia mais do que o Espírito Santo. Se eu conhecer o Espírito Santo, eu vou ter entendimento maior da Bíblia. Essa é a verdade. Essa é a verdade, porque quem vai me fazer conhecer a palavra é o Espírito Santo. Porque a palavra é dele. A palavra não é de Paulo, a palavra não é de Moisés, a palavra não é dos escritores. Porque os escritores foram inspirados, foram apenas usados pelo Espírito Santo para escreverem a Bíblia. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ser purificado. Diga comigo, purificado. Outra vez. Agora, purificado de quê? Aqui está falando, no texto está falando. Por favor, continue lendo aí o versículo 25. Alguém brade aí lendo em voz alta. Vamos lá? Qualquer um de vós? Leia. Até aí. Até aí. Deus quer, o Espírito Santo quer nos purificar de todas as imundícias, todas. Contenda, murmuração, blasfêmia. Quer purificar a nossa boca, quer purificar os nossos olhos, quer lavar as nossas mãos, quer lavar a nossa mente, porque o Espírito Santo não aceita morar verdadeiramente em um corpo.
ele não aceita morar em um espírito, ele não aceita morar em uma vida que ele não tem a liberdade de limpar. Por isso está escrito: aquele que é de Cristo, nova criatura é. Ele é uma nova criatura, ele é diferente. Agora, ser cheio do Espírito Santo e viver com contenda, com maledicência, com fofoca, com disse-me-disse, com paixão pelo mundo, com as obras da carne, então é estar cheio de imundícias. Posso ouvir um amém? É estar cheio de imundícias. Ele não está cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem uma missão, e a missão do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, não é simplesmente nós orarmos em línguas estranhas. Não, é uma purificação, para que através desta purificação, o nome de Jesus seja glorificado. Como o nome de Jesus vai ser glorificado se eu vivo uma vida dúbia? Se eu vivo uma vida na carne e uma vida no espírito? Não tem como. A Bíblia é muito clara: quem vive na carne não pode agradar ao espírito. Quantos me entendem? Encha-se do Espírito Santo para o seu próprio bem. Encha-se do Espírito Santo. Deixe de ter dois pensamentos: pensamento em Deus e pensamento no mundo. Obras da carne prevalecendo mais do que o viver no Espírito. Observe que a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz: obras da carne, não ande na carne, viva. Não está mandando andar no Espírito, mas está mandando viver no Espírito. Viva no Espírito, porque vivendo no Espírito não vai cumprir as obras da carne. Então, para que ser cheio do Espírito Santo? Está escrito aqui, e eu vou pedir ao irmão André que repita essa frase. Leia novamente, está aqui, acho que está aí no painel também. Leia novamente até a palavra imundícias, André. Leia aí. Imundícias. Está pensando que é apenas adultério? Está pensando que é apenas realmente... não, Deus me libertou da maconha, coisa assim. Deus me libertou. Mas e outras coisas? E a mentira? E a mentira? Que ela também predomina no meio cristão. Ela predomina. Não se assuste, mas há crentes mentirosos. Isso é imundo? É. Isso é uma imundícia? É. Isso é realmente uma obra da carne? É. Então observa, a Bíblia fala lá, amados, das obras da carne, das quais já vos adverti, que quem pratica não herdará o reino dos céus. Está escrito, é só você ir realmente para Gálatas e ver, Gálatas 5:19, que quem pratica não herdará. Então, como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo e cheio das obras da carne? Como posso? Como posso? Se a Bíblia diz que o Espírito é aspergido, o Espírito é derramado, o Espírito foi derramado, o Espírito está sendo derramado. Para quê? Para me purificar. Não é simplesmente para que eu fale em línguas estranhas. Não é simplesmente para que haja a manifestação dos dons. Não. Ele não vai habitar num templo sujo. Essa é a verdade. Ele não vai habitar num templo que ele não tem a liberdade de limpar, de purificar. Não. Por isso está escrito: não resistam ao Espírito.
E a gente vai começando a entender que cada frase na Bíblia tem o seu significado. Que cada frase na Bíblia tem o seu porquê. Que cada frase na Bíblia é importante. É que, puxa, resistir ao Espírito, como é que pode? Deus é Deus. Resistir, como é que eu vou resistir ao Espírito? Através do meu comportamento. Através do meu comportamento, através daquilo que eu faço, através daquilo que eu falo, através das obras da carne, que eu dou lugar a elas, eu estou resistindo ao Espírito. É aquilo, o Espírito está dizendo, olha, a tua língua está suja, eu quero limpar. Não, deixa para depois. Olha, você está, os teus olhos estão sujos, você está contaminando o seu interior com aquilo que você vê. O Espírito Santo adverte, ele sempre fala, não, rapaz, cuidado com esse temperamento, cuidado, não, eu sou assim mesmo. Tem gente que realmente abre a boca e diz assim, eu tenho prazer em ser pavio curto, em ser descontrolado emocionalmente, em não ter domínio próprio. Quem não tem domínio próprio não tem o fruto do Espírito, ele é imundo. Alguém me ouve aqui nessa manhã? O que eu estou falando é muito sério. A minha salvação depende do meu comportamento. A sua salvação depende do seu comportamento. É muito sério o que eu estou falando. É muito sério, muito esclarecedor. Tá? Porque a gente quer a manifestação do Espírito na nossa vida. Agora o problema é como conservar isso. O problema é como conservar isso. O problema é como vai manter cheio do Espírito Santo. Como se manter cheio do Espírito Santo. Domingo passado eu falei aqui. E a primeira coisa que tem que se fazer para se manter cheio do Espírito Santo é romper com as obras da carne. Romper. Não há passividade com as obras da carne. As obras da carne, elas não devem mandar na nossa vida. Ela não deve mandar no nosso espírito. Quem tem que comandar o nosso espírito é o Espírito Santo. Por isso está dizendo, não ande na carne, viva no Espírito. E aí vai dizer algo que você ainda talvez não tenha entendido. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é filho de Deus. E quem não é? Está em processo. Está em processo, lute por isso. Lute por uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos continuar lendo. Termine o versículo, irmão André, por favor, leia a segunda frase. Purificarei de todas as vossas imundícias e de que mais? É o mesmo versículo, versículo 25. E de todos os vossos ídolos. Está escrito, está aí no painel. E de todos os vossos ídolos. E de todos os vossos ídolos. Você pode não ter, eu posso não ter uma imagem de escultura dentro de casa, mas ser idólatra a si mesmo. Ser idólatra a si mesmo. Idólatra a casa, idólatra aos filhos, idólatra porque é orgulhoso. O orgulho é idolatria. Deus pune o orgulhoso. Deus dá graça ao humilde, mas complica, abate o orgulhoso. Por quê? O orgulho é um pecado de idolatria. Assim como a teimosia é um pecado de feitiçaria, o orgulho, a obstinação, é o que está escrito no livro de Samuel. A obstinação
é como um pecado de idolatria. O orgulho é idolatria. Então, ser cheio do Espírito Santo, para quê? Para ser puro e não ser idólatra. Diga comigo, ser cheio do Espírito, para quê? Diga, para ser puro e não ser idólatra. É tantas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que se acham. Elas se acham demais. Elas se acham mais importantes. Elas se acham numa posição realmente, às vezes até espiritualmente, mais elevada do que as outras. Existe o orgulho espiritual. E essa é a pior das idolatrias. É aquela idolatria que eu sou mais santo, é aquela idolatria que sou eu que busco mais, é aquela idolatria Deus está fazendo por causa de mim. Isso dentro da igreja também existe. Existe o crente assim. Você precisa ser como eu sou. Você precisa orar 4 horas por dia, porque eu oro. É orgulhoso. E Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito para purificar isso da sua vida. Para tirar isso da sua vida. Para você entender que quem quer ser realmente bom, vai para a cruz. O maior ato de amor de Jesus foi mostrado na cruz. Não foi mostrado nas reuniões. Não foi mostrado nos grandes cultos com muitas pessoas. O maior ato de amor de Jesus foi demonstrado na cruz. Foi na cruz lá, ó, que ele demonstrou que amava toda a humanidade. Então, ser cheio do Espírito Santo é para isso. É para isso, não é realmente para se achar a pessoa mais espiritual, não é para se achar a pessoa mais cheia de dom. Não, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de conhecimento da palavra, eu tenho um dom da sabedoria e esse orgulho. Não, Deus está dizendo, eu vou purificar você. Você vai ser cheio para ser purificado de todas as imundícies, de todas as obras da carne, de todos os seus achismos, porque o achismo já é um orgulho. O orgulho geralmente já é o achismo, e gera, o orgulho gera o achismo. Não, mas eu acho, mas eu entendo que não é bem assim. Quem somos nós? O Espírito Santo nos inspirou a escrever a palavra, ele escolheu a dedo a quem ele inspiraria para escrever a palavra. Foram homens escolhidos a dedo. Deus escolheu a dedo. Vai ser você, vai ser você, vai ser você. E acabou. Foram homens que renunciaram tudo para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Renunciaram o seu interior. Olha o 26. Vamos para o versículo 26. Alguém lê aí o versículo 26. Pode ler todo, depois eu paro para comentar. Vamos lá? Você tem 2 opções, ou você lê pelo painel ou lê pela sua Bíblia. Mas eu quero que leia em voz alta o versículo 26. Transformação interior. Transformação interior. Quantos não são os crentes religiosos que permanecem com o mesmo coração? O mesmo coração, coração endurecido, coração de pedra, coração resistente, coração que não se rende à palavra. Não há mudança na vida. 10 anos na igreja, 40 anos na igreja, nada mudou, nada muda. É aquele mesmo coração, é aqueles mesmos sentimentos, é aquelas mesmas mágoas, é aquela falta de perdão, é aquela mesma coisa, cheio de mágoa, de ressentimento. Deus está dizendo, eu vou derramar, eu vou espargir o meu Espírito sobre a sua vida, e vou te purificar de todas as imundícias.
eu vou tirar você da idolatria, eu vou colocar em você um coração novo e um espírito novo. Amém? A nossa comunicação com o Espírito Santo não é através simplesmente da mente, é através do Espírito. Se o nosso espírito não for renovado, não tem a real comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não se comunica com carne. O Espírito Santo se comunica com algo extraordinário que eu e você temos. É o Espírito que Deus colocou em nós. Nós temos um espírito humano, e o Espírito Santo mora nesse espírito humano, mas infelizmente é na vida daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Quem está no processo tem que buscar, tem que buscar ser batizado com o Espírito Santo, tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, e viver uma vida cheia do Espírito Santo. Viver uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas um ato emotivo. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus. É alguém que merece realmente a honra que deve ter. Ele é a alta autoridade na igreja hoje. A alta autoridade da igreja hoje chama-se Espírito Santo. Posso ouvir um amém, igreja? A grande autoridade da igreja não sou eu, a grande autoridade é o Espírito Santo. E ele vai além de um momento, de uma manifestação temporária. Não, ele não veio para isso. Ele nos ajuda com isso para termos um entendimento de que precisamos viver uma vida cheia do Espírito. Ah, pastor, mas eu não consigo. Por quê? Porque você não busca. Quanto você gasta de tempo orando a Deus por dia? Nada. Então é nada que você vai receber. Essa é a verdade. Amém? Quanto é que você gasta jejuando num mês? Nada. É nada que você vai receber. De Deus é. Ah, mas Ele é misericordioso, Ele me dá um trabalho. Isso é a misericórdia de Deus. Porque está muito escrito que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Mas quem quer ter vida de Deus em si, paga o preço. Quanto você ora por dia? Quanto tempo você gasta? Ah, não precisa não. Eu fico ali na televisão assistindo uma pregação. Não te enche não, meu amigo. Não te enche não. Lhe digo com toda a precisão. Pode te encher de conhecimento. Mas o que nos enche de Deus é a comunhão pessoal. É aquilo que Jesus disse: entra no quarto, fecha a porta, tranca e vai falar comigo. Vai ficar sós comigo. Vai ter um tempo comigo. E isso é para homens, mulheres, jovens, crianças, todos. Ah, mas eu não tenho tempo, é o meu trabalho. Não justifica. Pode justificar para as atividades da igreja, mas para Deus não. Porque Ele está dizendo: o tempo é meu. Quem sabe do tempo mais do que você sou eu. Deus sabe. E se Deus realmente for administrar 24 horas para nós, ainda sobra. Ele vai dar uma agenda do que deve ser feito e ainda sobra tempo. Ele vai dizer: sobrou tempo, não foi? Sobrou tempo, não foi? Então, para quê? Para que ser cheio do Espírito? Para quê, amado? Para ter um novo coração, para ter um novo espírito, para remover de vez o coração de pedra, aquele coração resistente. Tem gente na igreja, eu estou falando na igreja no geral, que sabe que está errado, sabe que é de Deus, sabe que é Deus falando, mas resiste. Não obedece, não cede. E o mais interessante é que engana a si mesmo.
engana a si mesmo. Na manifestação do poder de Deus, porque já foi batizada no Espírito Santo, ora em línguas. Ora em línguas e ali cria uma sensação falsa. Ah, está tudo bem comigo e Deus. Não. Está com o coração purificado? Tem um coração de carne dentro de si? Ou é aquele coração de pedra, rancoroso, que guarda mágoa, que não perdoa, que fala mal das pessoas, que critica Deus, critica o mundo, critica todo mundo? Ele diz assim: eu vou derramar o meu espírito e vou purificar você de toda a imundícia. Agora é quem quer. Essa é a verdade, é quem quer ser cheio. Quem não quer ser cheio, vive a vida religiosa. Vive a vida religiosa. E eu lhe digo uma coisa, amado: se a gente não manter uma disciplina de busca de Deus, a gente fica vazio mesmo. Fica vazio mesmo. E passa a ver as coisas tudo com naturalidade. Ah, é natural. É natural. E as coisas no mundo espiritual não são naturais. Não ser naturais. Eu, como pessoa, como crente em Jesus, no dia que eu não oro, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. E agora eu tenho 2 tempos sagrados de oração. Eu tenho um tempo de oração pela manhã e tenho um tempo de oração à noite. E é um tempo de qualidade. Não é um tempinho, não é um desencargo de consciência. Eu tenho que ouvir Deus falar comigo na oração. Deus tem que dar um testemunho interior dentro de mim, que Ele está falando comigo. Isso é realmente princípios de uma vida cheia do Espírito Santo. É aquela vida que o mundo não me atrai. É a vida que o Espírito Santo teve a liberdade de fazer uma limpeza. De fazer uma limpeza. É muito interessante isso, ó, que diz: também vos darei um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. É aquela pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo. Eu já tenho esse coração novo? Eu já tenho esse espírito novo? Eu estou buscando para ter? Ou ainda há alguma paixão pelas coisas da carne? Ou há ainda alguma paixão pelo mundo? Paulo disse: eu morri para o mundo, eu morri. E ele diz bem assim: faça morrer a natureza carnal. Faça morrer. Como? Se enchendo do Espírito. Paulo vai dizer novamente: sujeitai-vos a Deus, buscai fazer a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, você está resistindo ao diabo. É simples. É simples. Quem faz a vontade de Deus já está resistindo ao diabo. E Paulo diz assim: ele fugirá de vós. Ou seja, aquela perturbação maligna desaparece da vida, desaparece da mente, desaparece do lar. Porque aquela vida, aquele lar se tornou realmente um ambiente sagrado, um ambiente de Deus. Aquela casa se tornou uma casa cheia do Espírito Santo. Demônio passa por longe, porque não acha brecha naquelas vidas. Não acha brecha, mas imundícia da mentira, da fofoca, da pornografia. Infelizmente ainda há no meio cristão crentes pornográficos, acabando com a sua própria vida, mortos espiritualmente. Vem para a igreja, mas está morto. Precisa da ressurreição de Cristo. Precisa da ressurreição. Você está me entendendo? Eu vou finalizar aqui. À noite eu prego a segunda parte.
à noite eu prego a segunda parte desse tema tão extraordinário, que é para que ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela desenvolve o caráter de Cristo. Uma pessoa dúbia, né? Mundo, religião, ela não desenvolve o caráter de Cristo. Há um preço a ser pago. E o preço a ser pago é o preço de viver uma vida cheia. Não há preço nenhum a ser pago em viver uma vida religiosa. Não precisa pagar nada. Mas uma vida que quer ter comunhão com Deus, há um preço a ser pago. Há uma disciplina de oração, há uma disciplina de leitura da Bíblia, há uma disciplina de jejum, há uma disciplina de estar ouvindo a palavra de Deus. De repente eu não congrego. Eu só congrego no domingo, de vez em quando. Não funciona. Eu tenho que estar aqui nessa sala de aula. Nessa sala de aula, por quê? Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E o mais de Deus não são as bênçãos. Não é a bênção na vida financeira, não é a prosperidade, não são coisas. A bênção de Deus é Deus. Amém, irmãos? A bênção de Deus, é a presença de Deus, a presença viva, e Deus é vivo, Deus é vivo. Aí eu coloco tudo em segundo plano, cultuar em segundo plano, dizimar em segundo plano, orar em segundo plano, ler a Bíblia em segundo plano, tudo segundo plano. Como eu vou ser cheio de Deus? É mágica? Deus, por misericórdia, aí realmente tem a manifestação do poder dele, ele visita. Aí diz assim, bem, agora você se encheu, mas no outro dia a pessoa está vazia. Por que está vazia? Por causa das atitudes. É um coração endurecido, é um coração magoado, é um coração ferido, é um coração que não cede para o perdão, não cede para a generosidade. A gente tem que ser generoso. A gente tem que estender as mãos para quem está precisando. A gente tem que dar dinheiro para quem precisa. Que às vezes a gente fica tão amarrado. Não, eu só quero receber. Não, tem que dar. Tem que dar. Tem que dar comida a quem tem fome. Tem que dar dinheiro a quem precisa. Tem que dar roupa a quem precisa. Tem que dar, tem que ser generoso. E isso faz parte de uma vida cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo é generoso. É aquilo, eu não posso realmente, hoje é Santa Ceia, né? Eu não vou dar aquilo, não, vou dar não. Vou dar a comida a malandro. Aqui você paga o preço. Aqui você honra a Deus. Se não quer honrar a Deus, é religioso. Então eu tenho que entender, não. Eu vou levar o meu quilo, eu estou plantando. Quem sabe do amanhã é Deus. Amanhã eu posso precisar, e a igreja vai me abençoar. É plantando, meu irmão, é plantando que se colhe, é olhando para a Bíblia. O Senhor disse, eu tive fome e você não me deu o que comer, eu tive sede e você não me deu o que beber, eu estava nu, você não me vestiu, eu fui preso e você não me visitou. E aí, Senhor, quando foi que o Senhor esteve nesse estado? Quando aqueles meus pequeninos estavam. Os meus pequeninos estavam nesse estado, e o que foi que você fez? Dentro da igreja você era uma bênção, um espetáculo. Todo mundo achava que você era cheio do Espírito Santo. Mas na prática, cadê? Na prática, cadê? Então, ser cheio do Espírito Santo é diferente. Posso ouvir um amém? Amém? Se Deus está confrontando sua vida nessa noite, levante a mão, nessa manhã, melhor dizendo, levante a mão e agradeça a Deus. Porque esta palavra é uma palavra de confronto mesmo. É uma palavra de confronto mesmo, é uma palavra para a gente realmente ir para o nosso lugar. Eu sou verdadeiramente crente, eu tenho verdadeiramente o Espírito Santo, eu verdadeiramente sou cheio do Espírito Santo. Cadê essas obras?
Cadê essas obras que me identificam como uma pessoa cheia do Espírito Santo? A finalidade do Espírito Santo é purificar. Não é engrandecer ninguém, é purificar. Amém? Eu vou orar em línguas, eu vou profetizar, mas o exaltado será Ele. O nome dele será exaltado. Então o Senhor quer purificar, limpar, tirar, lavar todas as imundícias, tirar a idolatria, mostrar que nós sem Ele não somos nada. É Ele em nós e não nós nele. Eu não posso de maneira nenhuma entrar no Espírito Santo, mas se eu quiser o Espírito Santo entre mim, amém? Você está ouvindo? Tá? É ter um novo coração, é ter um novo espírito, é permitir que o Senhor mude esse coração, tire esse coração de carne e bote-o de pedra, porque a gente não sabe de maneira nenhuma, nem sequer se cuidar, se cuidar. Outro dia eu estava fazendo uma observação em mim, eu disse, eu não sei me cuidar, eu não sei me purificar, eu não tenho como me purificar por dentro, eu não tenho nem como me purificar por fora. Eu lembro que quando eu tinha 7, 8 anos, eu pegava uma bacia d'água, botava os meus 2 pés na água, mas lavava, areava, pegava a telha, passava no calcanhar, eu cuidava dos meus pés como uma coisa mais linda que eu tinha, né? E eu limpava as minhas unhas. O tempo foi passando, eu fui crescendo. Hoje eu tomo banho, eu apenas molho os pés. E acontece com você a mesma coisa. E depois você acha que sabe se cuidar, molhando apenas os pés. E a maioria das doenças entram pelos pés. E você acha que sabe se cuidar. Toma banho, a água cai e os pés é apenas molhado. Tá? Nós não somos nada. Precisamos da presença do Espírito Santo. Precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos nos humilhar ao Espírito Santo. Precisamos dizer, Senhor, transforma a minha vida, muda o meu caráter. Terceiro e último versículo desta manhã. Alguém leia o versículo 27, ou pelo painel, ou pela Bíblia. Leia o versículo 27. Está vendo? Para que o Espírito Santo? Para que ser cheio do Espírito Santo? Para que Deus derrama o Espírito Santo? Para eu dar glória a Deus, para eu rodopiar, para todo mundo ser impressionado? Não, meu irmão, não é só para isso não. Que você impressione mesmo, mas por uma vida cheia do Espírito Santo. Por uma vida cheia do Espírito Santo. E não pela manifestação. Que a manifestação seja maravilhosa. Ore em língua, profetize, imponha, libere, transfira a unção, leve com que as pessoas creiam no poder do Evangelho, tudo bem, mas seja cheio, porque tem pessoas que estão na igreja profetizando, mas não vive o que profetiza, E olha o que diz aqui, ó, ainda porei dentro de vós, ainda, esse ainda é continuidade, esse ainda é prolongamento daquilo que foi iniciado, que é o que? A purificação de todas as imundícias, a purificação da idolatria, o transplante do coração espiritual,
a tiragem do espírito mundano, colocado um novo espírito, uma mudança interior, uma lavagem interior, uma restauração interior, que você não tem capacidade de fazer, eu não tenho capacidade de fazer, nenhum crente tem capacidade de fazer, se não der lugar ao Espírito Santo. É Ele que te purifica. É Ele que vai ajudar você a se santificar. É Ele. Agora, se Ele estiver longe, lá na esquina, e eu aqui, longe dele, vazio dele, não tem mudança. Não tem mudança. A pessoa precisa buscar a Deus. E buscar a Deus há necessidade de uma disciplina. E olha, observa. A pior coisa para manter uma disciplina espiritual, porque o diabo trabalha para que não aconteça. A pessoa diz, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou orar, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou fazer a vontade de Deus. Fica em um dia, os outros dias já foi. O inimigo realmente põe cansaço, põe esquecimento, e aí vai. Olha o que eu ouço, preste atenção nisso, igreja, é sério o que eu estou falando aqui, é sério, é espiritual. Eu oro de manhã, quando chega na noite o diabo diz assim, você já orou hoje? Tá? Acontece comigo, o diabo diz assim, você já orou isso hoje? Eu disse, porque eu já orei hoje, eu vou orar de novo. Porque eu já orei hoje, vou orar de novo. Vou falar com Deus as mesmas coisas, tudo de novo. Mas vou manter a minha disciplina. E se eu não tiver nada para falar, eu fico ali, de olhos fechados e o coração aberto, dizendo, Senhor, fala comigo. Mas não quero perder um instante sequer a minha comunhão com Deus. É o que eu tenho mais precioso nessa vida e na vida eterna. É a comunhão com Deus. Amém? Olha o que diz aqui, ainda porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas ordenanças e as observeis. Diga comigo, ser cheio do Espírito Santo para guardar e obedecer a palavra. Amém? É aquilo. Se o meu coração fecha para não dizimar, tem cão na área, tem diabo na área. Amém? Uma coisa é você errar, falhar. Não, esse mês eu falhei, tudo bem. Mas viver nisso, tem cão na área. Olha para mim que eu vou lhe dizer uma grande verdade. Demônios enraizados no caráter não manifesta. Demônios enraizados no caráter da pessoa não manifesta. Foi esse que Jesus disse que só sai com jejum e oração. Já viu o mentiroso manifestar demônio? Não, ele não manifesta demônio. Porque ali está no caráter. E todos os demônios que agem no caráter da pessoa, mentira, engano, desobediência, resistência à palavra de Deus, e não está nem aí, o diabo está ali, escravizando. Não, você vai ser meu, aqui é meu. E agora, sabe, o diabo não quer tirar as pessoas da igreja. O diabo quer tirar da presença de Deus. Quer ela morta espiritualmente dentro da igreja. Quer ela morta. Não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, não vem para o culto de oração, chega tarde, quando chega dentro da igreja não ora, não dobra o joelho, é aquela religiosidade. E tem ainda aqueles que dizem assim, eu não gosto de orar.
Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Jejuar não é para mim. Então é vazio, completamente vazio. Pergunta bem assim: você já sentiu a presença de Deus alguma vez? O que é isso? O que é isso? O que é isso mesmo? Sentir a presença de Deus, o que é isso? É coisa de onde? De onde? É preciso pagar um preço. É preciso realmente se revoltar interiormente com esse estado que às vezes nós levamos e preservamos isso. Preservamos isso. Eu não consigo, amado, eu não consigo viver sem comunhão com Deus. Eu não consigo. E para viver sem comunhão com Deus, eu prefiro morrer. Que Ele realmente permita que eu morra e vá logo para o céu. Mas eu não quero viver sem comunhão com Deus. Aqui tem o culto de oração na terça. Nem todas as terças eu apareço aqui. Mas 5 da manhã eu já orei. 5 da manhã eu já orei. 5 da manhã eu já me levantei. Eu preciso que o dia seja mais longo para mim. Aí eu acordo mais cedo. Para que o dia seja mais longo para mim. Eu tenha mais tempo. Acordo mais cedo. Vou ficar 1 hora, 2 horas com Deus. À noite é a mesma coisa. Mesma coisa, eu não vou fazer nada amanhã sem a permissão de Deus. O dia para amanhã, o meu amanhã só vai realmente existir se Deus permitir. Então vou ficar. Fico às vezes até meia-noite com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, estudando a palavra. Fico até meia-noite. E aí vai. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele dá sono aos seus olhos. Isso serve para o preguiçoso espiritual e o preguiçoso físico. Ele dá sono aos seus olhos. Ou não. Eu entendi que a carne tem que ficar no lugar dela. Ela tem que ficar no lugar dela. Não, vou botar você, carne, no seu lugar. Todo dia eu digo para mim mesmo. Vou botar você, carne, no seu lugar. Como? Me enchendo do Espírito Santo.